Há um tempo atrás, eu estava passando por uma situação muito difícil, uma situação de injustiça que havia me deixado muito chateado. Mas eu tenho aprendido a não deixar que as situações negativas, as perseguições, as batalhas espirituais me façam perder o foco daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. E então, após passar um dia bem difícil, com o coração bem apertado, bem chateado, eu cheguei em casa e eu comecei a orar e eu declarei que aquelas situações de perseguições, de batalhas não iriam me parar. Eu comecei a declarar isso no mundo espiritual. E aí eu peguei o meu notebook e já ia começar a digitar um roteiro. Falei assim, eu vou digitar um roteiro hoje, vou gravar amanhã, porque essas perseguições, essas situações difíceis não vão me parar. E aí naquele dia eu coloquei um fundo musical. Geralmente eu não faço isso, mas naquele dia eu coloquei um louvor só no piano, para ficar de fundo musical enquanto eu digitava o roteiro. Só que eu mal havia colocado o louvor. O Espírito Santo invadiu a minha sala com a presença dele. E eu, claro, correspondi a isso, porque quando o Espírito Santo manifesta a presença dele, não há como a gente ficar indiferente, não há como a gente não perceber que ele se manifestou no ambiente. E aí eu já ia começar a falar palavras de adoração para o Espírito Santo. E o Espírito Santo me disse, filha, agora você não precisa ser forte, agora você está comigo, agora você pode apenas descansar na minha presença, você pode chorar na minha presença. Eu sei que você está chateado, eu sei que você está passando por uma situação difícil, eu sei que você foi forte o dia todo, eu sei que você está focada e determinada, mas agora aqui comigo você pode simplesmente ser minha filha, você pode simplesmente se render a mim e pode simplesmente ser consolado pela minha presença. E eu, de fato, me rendi, eu me calei e eu apenas chorei. Eu chorei muito na presença do Espírito Santo. Naquele dia eu pensei que eu precisava ser forte. Claro que durante o dia eu fui forte, mas naquele momento ali, na minha casa, o que eu precisava realmente era desabafar com o Espírito Santo, chorar aos pés dele, entregar os meus fardos a ele. E naquele momento o Espírito Santo me desmontou, o Espírito Santo me desarmou e eu simplesmente realmente fui filha. E eu chorei na presença dele. E claro, no início as lágrimas foram de dor, as lágrimas foram de desabafo, mas a presença do Espírito Santo é tão gloriosa. Um tempo depois eu já estava chorando não por aquela situação, não por estar triste, mas eu estava chorando porque a presença do Espírito Santo me envolveu, a presença do Espírito Santo trouxe refrigério, ela me consolou, ela me fortaleceu e ela me renovou. Sabe, de fato é importante nós não deixarmos nossas emoções nos paralisarem, mas naquele momento ali, o que eu precisava não era ser forte, eu já havia sido forte o dia todo, como o próprio Espírito Santo já havia me falado. Naquele momento o que eu precisava era ser sincera com o Senhor, era me derramar na presença dele. O meu temperamento colérico de fato me ajuda muito a me manter focada, mesmo em tempos de desgaste emocional, mesmo em meio a problemas, mas o relacionamento com o Espírito Santo tem me ensinado que a presença dele é um lugar onde eu posso também ser vulnerável, onde eu posso demonstrar franqueza, onde eu posso demonstrar tristeza, onde eu posso realmente demonstrar as minhas emoções, onde eu não preciso ser forte o tempo todo, onde após um dia intenso, um dia cansativo, um dia em que eu precisei ser focada e forte, eu posso simplesmente chegar, dobrar os meus joelhos diante do Senhor e me render a Ele, chorar sem dizer nenhuma palavra, ou mesmo desabafar, se eu estiver precisando desabafar. Enfim, eu posso ser sincera na presença do Espírito Santo. Eu não preciso interpretar um papel, eu não preciso usar máscaras. Eu tenho aprendido que a presença do Senhor é o meu lugar de refúgio e que estar aos pés dele, simplesmente estar aos pés dele, é o meu lugar de refrigério, o meu lugar seguro, o meu lugar onde eu posso ser renovado e restaurado por ele. E eu quero te encorajar hoje. Seja sincero nas suas orações. Eu aprendi naquele dia que eu posso ser sincero. O Espírito Santo tem me ensinado a cada dia a ser sincera nas minhas orações, nas minhas emoções. Eu não preciso fingir estar sentindo de uma forma se eu estou me sentindo de outra. Davi diz no Salmo 62, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus quer que nós sejamos sinceros nas nossas orações. Deus, além de ser nosso Senhor, nosso Pai, Ele também é nosso amigo. E amigos não compartilham apenas momentos bons, eles compartilham momentos difíceis e tristes também. Nós podemos e nós devemos ser sinceros e derramar o nosso coração diante do Senhor. Davi foi um exemplo de pessoa que era extremamente transparente nas suas orações. Nós podemos perceber pelos salmos que ele escreveu, quando ele estava alegre, ele escrevia salmos de gratidão, ele falava sobre gratidão, ação de graças. Mas quando ele estava triste, nós podemos perceber a angústia dele pelo peso das palavras que ele coloca. Ele coloca tanta emoção nas suas palavras que nós conseguimos perceber a angústia pela qual
qual Davi estava passando. Quando Davi estava passando por batalhas, Davi orava pedindo ao Senhor orientação, pedindo estratégias de batalha. Então o que nós vemos é um Davi extremamente sincero, um Davi que não usava máscaras, um Davi que demonstrava para o Senhor exatamente como ele estava se sentindo. Não é à toa que o Senhor chama o homem segundo o coração de Deus. O Senhor se agradava de Davi, porque Davi, quando errava, ele era sincero: Senhor, errei, me perdoa. Ele aceitava correção, ele aceitava direcionamento, ele pedia direcionamento. Davi era extremamente transparente no seu relacionamento com o Senhor. A oração é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. E é uma forma também de nós não tentarmos viver de modo autossuficiente, pensando que nós podemos tudo sem o Senhor ou algo sem o Senhor, quando Ele já nos garante na palavra dele que sem Ele nós nada podemos fazer. E isso é o contrário do que a sociedade nos ensina. A sociedade nos ensina a ser fortes o tempo todo, a sermos autossuficientes, a não precisarmos de ninguém. A sociedade nos ensina a escondermos as nossas emoções. Parece que é chique nós parecermos ser fortes o tempo todo, nós fingirmos que somos fortes o tempo todo. E até certo ponto, isso até é uma estratégia, porque realmente nós, como dizem por aí, não devemos sangrar no tanque de tubarões. Nós não devemos demonstrar fraquezas com pessoas que não nos amam, com pessoas que não podem ou não querem nos ajudar. Mas, às vezes, nós acabamos levando isso para o nosso relacionamento com o Senhor também. Nós acabamos pensando que com o Senhor também nós precisamos ser fortes, que nós não podemos admitir que naquele dia nós não estamos bem, que aquela situação nos feriu, que aquela situação nos abalou. Nós pensamos que por sermos filhos de Deus, por estarmos na presença do Senhor, temos que ser fortes o tempo todo. E o relacionamento com o Senhor vai nos desconstruindo. O relacionamento com o Senhor vai nos ensinando a sermos cada vez mais sinceros com Ele, vai nos ajudando a tirar nossas armaduras quando nós estamos diante dEle, tirar as nossas máscaras e a dependermos dEle, a mostrar vulnerabilidade, a procurar o socorro que nós só encontramos nele, o refúgio, o refrigério que nós encontramos somente nele. O nosso momento de oração, o nosso momento com o Senhor, é o tempo de nós nos derramarmos na presença dEle. Muitas pessoas falam assim: eu não sei orar. Talvez elas pensem assim porque elas acham que precisam impressionar o Senhor com suas orações. Mas eu vou te contar um segredo. O Senhor já sabe tudo a seu respeito. O Senhor já te conhece e Ele conhece você até mais que você mesmo se conhece. Então, você não precisa impressionar o Senhor. Como nós impressionaríamos um Deus que é soberano, um Deus que é perfeito, um Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas? Então, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso momento de oração com o Senhor, não é para falar frases bonitas, para impressionar, mas é para derramar o nosso coração diante dele mesmo. Se você está triste, derrame seu coração, demonstre que está triste. Se você está alegre, demonstre alegria, demonstre gratidão, mas de forma alguma não use máscaras com o Senhor, até mesmo porque não vai funcionar, porque Ele já conhece todas as coisas. Mas então por que nós precisamos orar? Se o Senhor sabe de todas as coisas, se Ele já sabe até o que nós vamos falar. Porque o Senhor não quer apenas saber algo a nosso respeito, porque Ele é onisciente e já sabe. O Senhor quer se relacionar conosco. E o hábito da oração demonstra a nossa dependência do Senhor e demonstra a nossa reciprocidade ao interesse dEle de se relacionar conosco. Nós também temos interesse em nos relacionarmos com Ele. Deus quer um relacionamento de verdade conosco, onde nós podemos demonstrar não apenas tristeza, mas também nossas angústias, nossos medos, nossas dores. Na presença do Senhor é onde nós somos curados, nós somos renovados, nós somos fortalecidos, nós somos transformados. Jesus também foi um exemplo de uma pessoa que foi extremamente sincera nas suas orações. Em momentos antes de Ele ser crucificado, ali no Getsêmani, Ele fez a oração para o Senhor de que, se possível, afastasse dele aquele cálice, que o livrasse da cruz. Apesar de estar convicto em obedecer, em fazer a vontade do Pai, ele não deixou de ser sincero e admitiu que sentia a vontade de não ter que passar por aquele momento. Ele foi sincero com Deus Pai no seu momento de oração. Ser sincero com o Senhor nas nossas orações também é uma forma de nós demonstrarmos confiança nele, confiança de que nós sabemos que Ele se importa conosco. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. O salmista sabia que o Senhor se importava, que o Senhor era o refúgio dele, que ele podia se derramar diante do Senhor. O Senhor não é indiferente às nossas dores. Ele nos ama, Ele se importa conosco. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa direção, Ele é a calmaria quando tudo lá fora está um caos. Ele é o nosso abrigo seguro. E para encerrar, eu quero te perguntar: como você está hoje?
como você sinceramente está hoje. Como está o seu coração? Você está alegre? Você está triste? Eu quero te encorajar a ser sincero e a responder essa pergunta para o Senhor. Derramar o seu coração diante dele e dizer exatamente como você se sente. Se você estiver alegre, você cante louvores, você agradeça. Se você estiver triste, você chore, você se derrame na presença do Senhor. Se você não pode fazer isso agora, faça assim que você puder, quando você chegar na sua casa. Eu te encorajo. Seja sincero com o Senhor nas suas orações. Não use máscaras. Há paz na presença do Senhor, há consolo, há renovo, há direção, há vitória. Então se relacione com o Senhor de uma forma sincera. Seja sincero nas suas orações. Esse é o desejo do meu coração para você hoje. Eu te agradeço a sua companhia. Peço que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe nessa caminhada com Ele e que você possa ser vulnerável diante do Senhor e que você possa construir uma amizade com o seu Pai, que você possa se relacionar com Ele, não apenas aquele que é o seu Senhor, como aquele que é o seu Deus, mas também como aquele que é o seu amigo, que te ama e que se importa com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.